Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, professor discursivo aqui do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Enfim, saiu esse concurso para Polícia Penal de Pernambuco. Um concurso super esperado e eu sei, tinha muita gente torcendo para não vir prova discursiva, mas veio, né? E veio com um peso significativo, né? A prova discursiva ela vale 25% da nota total do concurso. Então, quem quiser ser aprovado, quem quiser estar ali nas primeiras colocações, sem dúvida vai ter que se preparar de forma adequada para a discursiva. Essa aula aqui é para poder te mostrar como que vai ser essa prova discursiva e também já te passar algumas estratégias aí de elaboração de discursiva para você utilizar no dia da sua prova, beleza? Se ao longo dessa aula você ficar com alguma dúvida ou quiser mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, que é @prof.brunomarques, ou falar diretamente com você concursado, no @vocêconcursado. E também tem o nosso canal no Telegram, que é a Academia de Discursivos. Em qualquer um desses meios você pode entrar em contato com a gente. Se você não é aluno ainda do nosso treinamento, tem um link aqui embaixo que direciona você para um curso específico para a Polícia Penal de Pernambuco, para concurso das séries, beleza? Esse curso, ele está disponível aqui no link e ao final da aula eu vou falar um pouquinho sobre ele ali de forma bem rápida e sucinta. Show? Então vamos ao que interessa. Primeiro, data da prova, tá? A data está marcada aí para dia 10 de abril. A prova objetiva e a prova discursiva vão ser aplicadas juntas no período da tarde e vão ser 5 horas de prova. O tempo de prova tá bem bacana, tá? Normalmente nesses concursos da Banco Sebrasp eu estava colocando 4 horas e meia de prova com discursiva. Então 5 horas de prova tá um tempo legal, dá para você fazer a objetiva e a discursiva. Porém, é importante que pelo menos uma vez antes do concurso você faça um simulado em que você treine a objetiva e a discursiva juntos, marcando o tempo, né? Para você saber se você está realmente dando conta de terminar as duas provas dentro desse período de 5 horas ou se você vai precisar fazer algum ajuste na sua elaboração da prova, tá? Então vale a pena fazer simulado e insira a discursiva no simulado, não faz igual a maioria das pessoas fazem não, beleza? Show de bola. Quem mais que tem importante lá? Os requisitos, né, para poder fazer o concurso, nível superior, na verdade para assumir o cargo tem que ter nível superior e tem que ter carteira nacional de habilitação na modalidade B, né, que é de veículos. Show? Remuneração. A remuneração prevista é de R$ 3.900, que é o somatório do vencimento mais a gratificação. Esse salário ele é inicial, né, e a tendência é que ele melhore muito ao longo da carreira, tá? Outra informação que muita gente nem fala, tá, é a validade do concurso, tá? Tá previsto lá que o concurso vale por 2 anos, é válido por 2 anos, mas pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 2 anos. Então, ao todo, a gente tem aqui 4 anos após a homologação do concurso, em que os candidatos que estão ali aprovados podem vir a ser chamados. Isso é interessante por quê? Porque o edital, ele traz aqui, a princípio, né, 200 vagas, né? Então, tem aqui 175 vagas para o sexo masculino na ampla concorrência, 14 vagas para o sexo feminino na ampla concorrência. E também tem as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, que são 10 vagas para sexo masculino e uma vaga para o sexo feminino. Então, quem olha aqui fala, poxa, 200 vagas, tal, é pouca coisa. Porém, se a gente analisar as partes que compõem o edital, a gente vai ver que provavelmente vão ser chamados bem mais candidatos do que esses 200. Por quê? Porque o edital traz uma lista da quantidade de redações que serão corrigidas. E aí, nessa lista, ele traz, olha isso aqui, 2.197 para o sexo masculino, 177 para o sexo feminino, para ampla concorrência, enfim, ao todo aqui, ó, a gente tem 2.500 redações corrigidas. Então, ó, de 200 vagas, vão ter 2.500 redações corrigidas. Isso quer dizer o seguinte, que a banca ela vai pegar, vai aplicar a prova objetiva, vai pegar os candidatos que conseguiram o mínimo na prova objetiva e classificá-los. Os candidatos classificados até essas posições aqui, né, eles vão ter a redação corrigida. Quem não está nessa posição está eliminado do concurso. Quem teve a redação corrigida vai indo para as próximas etapas se conseguir o mínimo na discursiva, né? Então, se você fez a discursiva, fez a prova, teve a redação corrigida e foi aprovado, né, ou seja, conseguiu um mínimo para ser aprovado na discursiva, você vai compor um cadastro de reserva, né? De acordo com a sua classificação aqui, logicamente, né? E aí a banca vai fazer o seguinte,
vai chamando para as próximas etapas. Vai vir exame médico, vai vir depois a aptidão física, vai vir avaliação psicológica, né? Ao final dessas etapas, ela vai classificar os candidatos novamente, né? E vai chamar apenas alguns para o curso de formação. Então vai chamar aqui 307 para o sexo masculino, 24 para o sexo feminino da ampla, 17 masculino, 2 feminino, aqui que declararam com deficiência. Então aqui nesse curso de formação, a banca vai chamar um quantitativo de candidatos. Veja que é bem menos do que os que tiveram a redação corrigida, mas é mais do que o quantitativo de vagas. Por quê? Porque a princípio a banca vai chamar só os 200 primeiros, ao final das 2 etapas, né, ao final do curso de formação, mas pode vir a chamar o restante depois, beleza? E aí a gente fala assim, e quem não foi para o curso de formação? Tem como ser chamado? Tem. Olha essa previsão que está no edital aqui, ó. A critério da administração e a disponibilidade de vagas poderão ser convocados para matrícula em outras turmas do curso de formação o restante dos candidatos aprovados na primeira etapa, tá? Então, os candidatos que foram aprovados na primeira etapa do concurso, ou seja, que conseguiram o mínimo na objetiva e na discursiva, né? Eles podem vir a ser convocados para o curso de formação, mesmo que eles não estejam ali naquela lista, né, da primeira turma. Isso aqui é importante por quê? Porque, cara, vai surgindo necessidade, ele vai chamando. Então, às vezes, você nem foi tão bem no concurso, mas seu nome está ali no cadastro de reserva, e aí lá, depois de 2, 3 anos, te chamam, e aí você pode assumir o seu cargo público. Isso acontece muito, é uma das melhores notícias que a gente recebe, são pessoas sendo chamadas assim, sem nem estar esperando mais, né, ser convocados. Então, tem bastante vaga, tem bastante oportunidade. Por isso é preciso se preparar bem, inclusive se preparar bem para a prova discursiva, porque a gente vai ver que no final o somatório, né, da classificação, o que mais importa na classificação vai ser o somatório da prova objetiva mais a prova discursiva. Então essa nota final aqui que vai ser utilizada pela banca para poder classificar os candidatos, né, e aí ele vai chamar por ordem de classificação na hora de convocar os aprovados, beleza? Então vamos ver um pouquinho como é que está dividida essa pontuação. Primeiro, a prova objetiva ela vai ser composta por questões de múltipla escolha, são 5 questões, A, B, C, D e E, né? E cada questão tem um peso de 1,5 pontos, tá? Então é o seguinte, para a prova de conhecimento básico vão ser 20 questões, mas cada questão vale 1,5 pontos. Então, ao todo, a prova de conhecimento básico vale 25 pontos. A prova de conhecimento específico tem 40 questões, cada questão vale 1,5 pontos, então ao todo a prova vale 50 pontos. Somando 25 mais 50, a nota máxima que o candidato pode tirar na prova objetiva é de 75 pontos. Porém, a banca traz mínimos, tá? Então, por exemplo, o candidato, para ser aprovado, ele precisa tirar um mínimo de 5 pontos. Aqui, dentre as 25, ele precisa tirar um mínimo de 5. Aqui ele precisa tirar um mínimo de 15 pontos, tá? E aqui ele precisa tirar um mínimo de 37,5 pontos. Então veja que só conseguir o mínimo na prova de conhecimento básico e específico, se você somar mínimo aqui, dá 20 pontos, né? Só o mínimo aqui não é suficiente para ser aprovado, porque você precisa do mínimo geral de 37,5 pontos. Logicamente, você está estudando já está se preparando. Se você está pensando na prova discursiva, provavelmente você já está bem avançado na objetiva, né? Então, você está buscando a nota máxima. Então, você nem vai se preocupar com esses mínimos aqui. O seu objetivo realmente é conseguir o mais próximo de 75 pontos para a sua classificação ir lá para cima. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva vai ser composta por um texto dissertativo, tá? De até 30 linhas, valendo 25 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar 12,5 pontos, ou seja, metade da nota, tá? Pode parecer pouco, mas muita gente reprova, tá? A Banca Sebrasp, ela tem esse padrão de cobrar ali um mínimo de 50% da nota da discursiva, e a gente vê direto, muita gente boa, a gente tirou notaço na prova objetiva, sendo eliminada na discursiva por não conseguir esse mínimo, tá? Então é sério, realmente tem que saber ali fazer a discursiva, tem que utilizar algumas estratégias, porque senão acaba rodando. E gente boa acaba rodando, beleza? Não vai ser o seu caso, que você já está vendo essa aula aqui. Mas o que mais que você precisa saber aqui? Que a prova discursiva vai cobrar um assunto relacionado a atualidades, né? Envolvendo segurança prisional nacional e direitos humanos. Então ela vai cobrar um assunto, né, que assim não é técnico, ou seja, ela não vai cobrar nada que está previsto numa legislação específica de segurança prisional ou numa legislação específica de direitos humanos, né, mas vai envolver esses assuntos.
né? Então, por exemplo, ela pode falar de ressocialização, de sociedade relacionada à aceitação do preso, né? De problemas relacionados ao sistema prisional, mas problemas sempre mais amplos, uma coisa mais contemporânea, mais atual, beleza? Então, esse vai ser o tema da redação. A redação, se você olhar aqui, ó, né, como a nota final vai ser o somatório, vai ser 75 mais 25, então a gente tem que 25% da nota é só a redação, né? 25% da nota, para você ter uma ideia, ó, é o máximo da prova de conhecimento básico. É como se você tivesse gabaritado a prova de conhecimento básico. Então, vale muito ponto. E o bom da redação é que você, com menos tempo, você consegue alcançar um nível bom. Diferente da objetiva, que você tem muito material para estudar, tem que fazer muitas questões e tal. Na discursiva, não. Você aprende uma técnica e aí você vai aprimorando essa técnica. Mas a partir do momento que você aprendeu a técnica e já consegue usar ali parte dela, seu desempenho já melhora muito e já meio que elimina aquela chance de ser, né, então, eliminado na discursiva. Esse é o bom da discursiva. Você, com menos esforço, consegue garantir um excelente resultado. Vamos dar uma olhada, então, como é que seria esses temas, esses enunciados, né? Saber o que pode vir a ser cobrado pela Banca Sebrasp para essa prova. Para isso, a gente vai utilizar a nossa ferramenta de discursiva. É a biblioteca discursiva, tá? A biblioteca discursiva, ela é uma ferramenta do Você Concursado, tem mais de 16 mil questões discursivas cadastradas. É um sistema de questão, só que voltada para discursivas. Então você faz pesquisa de provas discursivas ali, né? Então você joga lá, filtra e aí encontra. Por exemplo, para pesquisar essa daqui, eu coloquei aqui, ó, sistema prisional, tá? Eu joguei lá, sistema prisional e coloquei aqui a banca, Sebrasp. Tá? Aí eu mandei pesquisar, ele foi procurar todas as questões da banca Sebrasp que tem esse sistema prisional no enunciado. Aí a gente encontrou essa questão aqui, ó, foi aplicada pela banca Sebrasp no ano de 2017 para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco. Né? Uma questão, inclusive, que tem padrão de resposta, resolução em texto, resolução em vídeo e é para ser redigida em 30 linhas. A questão, ela é bem grandinha, né? Porque ela possui aqui, ó, o texto motivador 1, foi retirado da lei estadual lá do Código Penitenciário do Estado de Pernambuco. Tem aqui o texto motivador 2. Tem aqui o texto motivador 3. Né? E aqui que vem a questão propriamente dita, que é o comando da questão. E aqui são os tópicos, beleza? Então, esse é o enunciado padrão da banca Sebrasp. Ela vai trazer um texto motivador, e aí ela pode trazer 1, 2, 3, 4, enfim, né? Varia muito, mas assim, ela sempre traz um texto motivador nessas questões relacionadas às atualidades. Depois vem o comando da questão. No comando da questão, ela pede para o candidato redigir um texto, né, dissertativo, argumentativo nesse caso, e vez ou outra, não sempre, ela apresenta aqui o tema. Né? Então ele trouxe aqui o tema, realidade prisional feminina no Brasil. É possível devolver a dignidade à mulher presa para que ela exerça seu papel na sociedade? Então ela traz o tema e nesse caso aqui ela trouxe em forma de pergunta. Feito isso, a banca Sebrasp ela vai mais além. Sobre esse tema, a gente poderia discorrer sobre diversas vertentes, né? Só que ela deixa clara qual é os tópicos que ela quer que você aborde no seu texto. Então ela já indica para você o que você tem que responder. Para quê? Para quando ela for corrigir, ela corrigir a prova de forma mais objetiva. Ora, se ela deixar aberto demais, cada candidato responde uma coisa. E ela tem que considerar, porque ela não definiu o que ela queria. A partir do momento que ela define o que ela quer, se o candidato não trouxer o que ela pediu, ele perde ponto. Se trouxer o que ela pediu, nota máxima. Então, ela traz já esses tópicos justamente para deixar objetivo e direcionado à correção. Nesse caso aqui, ela trouxe aqui um tópico num formato diferente, né? Que é a resposta à pergunta. Então, é possível? Aí o candidato vai ter que responder sim ou não, né? E argumentar isso. E depois trazer aqui, ó, a resposta ao tópico 1, a resposta ao tópico 2 e a resposta ao tópico 3. Bruno, como é que você responderia essa questão? Pois bem, essa questão eu dividiria da seguinte forma, tá? Deixa eu ver se eu pego um slide aqui melhor. Vou pegar esse slide aqui, depois a gente fala sobre essa forma. Seria assim, ó. Aqui estão as 30 linhas. Eu faria aqui, ó, uma introdução com 3 linhas aproximadamente.
Nessa introdução, eu colocaria a tese, que é a resposta à pergunta tema, tá? Então, eu traria aqui a minha tese na introdução. Aí eu faria 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? 3 parágrafos de desenvolvimento. Nesse parágrafo responderia ao tópico 1, esse parágrafo responderia ao tópico 2, esse parágrafo responderia ao tópico 3. E por fim, eu faria uma conclusão com no máximo 3 linhas, reforçando esse meu ponto de vista aqui, deixando claro para ele qual é o meu ponto de vista. Beleza? Então essa seria a estrutura. Assim, eu estaria atendendo à estrutura formal, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E também estaria direcionando a maior parte das linhas para a resposta aos tópicos, pois são justamente os tópicos, a resposta a esses tópicos que vão me dar pontos. Dá uma olhada aqui no enunciado. Ó, a pontuação está aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vale ponto? Vale 1 ponto. Né? Mas a pontuação pesada mesmo está aqui, nessa resposta aos tópicos. Então é nisso que eu vou focar no meu texto. A maior parte das linhas eu vou direcionar para isso, beleza? E por que eu vou fazer isso? Porque a gente conhece aqui a estratégia da Banca Sebrasp, tá? A nota da Banca Sebrasp, ela é dividida da seguinte forma, ó. É isso daqui que está aqui, ó. Nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo menos 8 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Nessa prova, a banca ela pegou bem pesado nesse critério de correção, tá? Esse 8 aqui. Normalmente, tá? Em provas de 30 linhas, ela coloca como 4 esse fator de correção. Aqui ela está colocando como 8. O que quer dizer? Que os erros de gramática vão ter um impacto maior na nota do que normalmente tem, tá? Vai ter um impacto significativo. Não vai ser muito, mas vai ser um impacto mais significativo. Então, quanto mais erros de gramática você cometer, pior, porque vai diminuir mais a sua nota. Como é que é dividida essa pontuação aqui? Ó? A gente tem assim, ó, nota de conteúdo é apresentação mais estrutura textual e desenvolvimento do tema, que é justamente a resposta aos tópicos. Como a questão vale 25 pontos, a banca deve dividir da seguinte forma: 1,5 pontos vai ser para apresentação e estrutura textual, que é legibilidade, indicação de parágrafo, obediência de margem, etc., organização do texto. E aqui ela pode cobrar também a introdução, desenvolvimento e conclusão, né, essa estrutura formal. E aqui, na parte de desenvolvimento do tema, vai ser a resposta aos tópicos. É se o candidato respondeu de forma correta ou não aos tópicos, valendo 23,75 pontos. Então, 95% da sua nota está justamente na resposta aos tópicos. E é por isso, né, que na hora que eu montei aquela estrutura, eu direcionei mais linhas para os parágrafos de desenvolvimento, porque são justamente esses parágrafos que vão trazer a resposta aos tópicos. Meu objetivo é sempre a maior nota, então eu vou focar em ganhar a maior nota. Beleza? Ah, Bruno, se eu fizer uma introdução grande, uma conclusão grande, eu vou perder ponto? Não, não vai perder. Só que você vai ficar sem espaço para desenvolver a resposta dos tópicos. E se você não desenvolver a resposta dos tópicos de forma completa, adequada, correta, você vai perder ponto, né? Então, não é uma boa estratégia você fazer parágrafos de introdução e conclusão muito grandes. Inclusive, alguns candidatos arriscam até fazer direto só os parágrafos de desenvolvimento, sem introdução, sem conclusão. Alguns perdem pontos aqui, alguns não. Às vezes a banca releva. Então, você vê como que é importante você conhecer a banca e montar uma estratégia adequada para ela, tá? E os erros de gramática? Os erros de gramática vão ser diminuídos do total de pontos. Né? Então vai ser a aplicação dessa fórmula aqui. Só para você ter uma ideia da aplicação dessa fórmula, vamos pegar aqui 2 exemplos, o candidato 1 e o candidato 2, tá? Vamos supor que os 2 candidatos cometeram a mesma quantidade de erros, ó. Cada um cometeu 5 erros. Só que o candidato 1 escreveu 20 linhas e o candidato 2 escreveu 30 linhas. Quando a gente for calcular o desconto de ponto, a gente vai ver que o candidato 1 vai perder 2 pontos de gramática, enquanto o candidato 2 vai perder só 1,33. Então veja que eles cometeram a mesma quantidade de erros, mas por ter escrito mais linhas, o candidato 2 vai perder menos pontos. Então, nessa brincadeira aqui, ó, o candidato 2 ganhou 0,67 pontos a mais na prova dele, só por ter escrito mais linhas, né? Então, uma das estratégias também que a gente utiliza para a Banca Sebrasp é justamente essa, é utilizar todas as linhas da redação. Quanto mais você escrever, melhor. Por quê? Primeiro, porque reduz o impacto dos erros de gramática. Então você vai cometer mais erros, só que como você escreveu mais linhas, o impacto vai ser menor. E segundo,
porque quando você escreve mais linhas, você traz mais informação, traz mais argumentos, então a chance de você conseguir uma nota melhor na parte de desenvolvimento do tema, que é justamente a parte que vale mais pontos, é maior. Então, vale a pena escrever o máximo de linhas, beleza? Então, assim, com base nisso, qual é a minha estratégia para você, tá? Uma estratégia de estudo para você. Você vai dividir seu estudo em duas partes. A primeira parte, você vai aprender a técnica discursiva, que é entender o texto dissertativo, tá? Então aqui você vai ver quais são as partes que compõem o texto dissertativo e como montar os parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão para a banca Sebrasp. Isso aqui, você, se você for pesquisar em livro, você vai demorar um ano para poder aprender, né? Mas se você for de forma direcionada, você vê isso aí rapidamente, tá? Em 4 horas, 6 horas no máximo, você já está fechando essa parte de técnica de estudo, né? Porque é uma teoria bem direcionada para a banca Sebrasp. E depois que você vê essa teoria, você vai praticar no mínimo 3 redações até o dia da prova. Então aqui é a parte prática, tá? É a parte prática, onde você vai colocar seu conhecimento à prova, tá? Só que não é para você poder fazer as redações de qualquer jeito, né? Por quê? Porque se você fizer a sua redação, aí você pega a redação, faz, beleza, guardei na gaveta. Aí você vai fazer a segunda, pega, faz, guarda na gaveta. Quem garante que você não está cometendo o mesmo erro em todas as redações? Quem garante que você está fazendo da forma correta, da forma mais inteligente para a banca Sebrasp, né? Ninguém. Por quê? Porque você está pegando e colocando na gaveta. Então você não tem um aprendizado com isso. Então as redações elas têm que ser feitas assim. Você faz a redação, aí você tem que encaminhar para a correção, né? E a correção ela tem que ser no estilo do Sebrasp, tá? Porque as outras bancas elas consideram outros aspectos, né? O Sebrasp não, tem que ser no estilo do Sebrasp. E aí você recebe um feedback, alguém falando para você, ó, você perdeu ponto nisso, você pode melhorar aquilo, você cometeu esses erros gramaticais, procura evitá-los, enfim. Aí você vai e faz outra redação. Aí você manda essa outra redação, já consertando os erros anteriores. Aí a pessoa te dá um feedback novamente, com outros pontos de melhoria. Enfim, depois de você fizer a terceira redação com correção, a sua quarta redação vai ser no dia da prova. E essa redação que você vai fazer no dia da prova vai ser pelo menos 3 vezes melhor do que você faria sem prática, né? Então você vai estar com uma redação com um nível bem mais elevado. E é esse o objetivo, é você tentar elevar o nível a cada redação para poder chegar no dia da prova na sua melhor versão, no seu melhor nível. Então, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor. Minha sugestão é, pega 2 horas por semana, então pega lá um sábado de manhã, um domingo de manhã, que seja, e aí você estuda para discursivo. Nas primeiras semanas, utiliza essas 2 horas para fechar a técnica, aprender a técnica de escrita. Depois que você aprendeu a técnica de escrita, você vai usar essas 2 horas para poder praticar. Então você vai ler o feedback da correção e fazer uma redação nova. Aí na semana seguinte, você vê o feedback dessa redação nova e faz outra redação. Então você vai utilizar essas 2 horas toda semana para praticar a redação. E aí é bom porque o restante do tempo todinho você foca no objetivo. Foca em conseguir aprender as matérias do objetivo para poder elevar o seu nível. Agora, se você quiser que tudo isso já esteja pronto para você, mastigado, aí eu vou te apresentar o nosso treinamento de discursiva. Né? O treinamento de discursiva para o concurso da Polícia Penal de Pernambuco, ela é composta das seguintes partes. Ó. Técnica discursiva sucinta, então só o que você precisa para poder tirar uma boa nota na prova da banca Sebrasp, então toda a técnica, como montar um parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois você vai ter aqui temas para poder praticar, temas voltados para a segurança penitenciária e direitos humanos, então aqui o bom vai ser que você não vai precisar nem pesquisar, perder tempo pesquisando, já vai estar tudo selecionado para você. Vai ter as correções individualizadas para poder te dar aqueles feedbacks de melhoria. E ainda vai ter as propostas de resolução do tema em vídeo ou em PDF, tá? Então aqui eu pego aquele tema que está lá disponível para você poder treinar e faço também, né? Eu não sou daqueles que só passa trabalho, não. Eu passo trabalho, mas eu faço também. E aí você pode ver, né, comparando ali, como que eu responderia, como que eu utilizaria a minha técnica de discursiva naquela questão propriamente dita. Então, seu aprendizado é muito mais profundo quando você faz o tema,
vê o tema resolvido e ainda tem a correção daquele tema, né? Então você evolui muito mais rápido. E todo esse treinamento está disponível a um preço acessível. Se você não é aluno ainda do nosso curso, se você não faz parte da academia ou nem de nenhum dos cursos, o link está disponível aqui embaixo. Só você clicar para poder saber um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no Instagram para a gente ou no Telegram, beleza? Forte abraço e bons estudos!